O que seria uma economia política feminista, né? Uma economia política que pensa nos direitos das mulheres. Então, a gente pensa desde educação, como vão ser as escolas, como é que é uma escola feminista? É uma escola que defende os direitos de todas as pessoas, que pensa na melhor formação para uma garota e para um garoto. Uma educação que tem o melhor plano pedagógico, que não pense apenas na formação técnica e numa educação para o trabalho, em que pese que isso seja importante e seja fundamental. Nós precisamos de muitas escolas técnicas, mas nós precisamos de escolas técnicas que têm também uma preocupação com a formação humana das pessoas. Então, pensar nesse ser humano integral, isso é uma questão que as mulheres se preocuparam historicamente. Se vocês forem estudar a história do feminismo, vocês vão encontrar sempre as feministas defendendo os direitos de todas as pessoas e reivindicando direitos para as mulheres. E um dos primeiros históricos direitos que as mulheres reivindicaram na história é o direito à educação. Porque as mulheres não tinham direito à educação, não tinham direito à alfabetização sequer. Então você pensa que a gente precisa fazer uma educação muito forte, porque junto com a educação vai a mentalidade, vai a formação ética das pessoas, vai a formação para a criação, para a invenção de uma outra vida. A gente precisa ter uma educação forte que garanta a formação de um grande médico, de uma grande médica, a inserção das populações que hoje são excluídas dos processos, e inclusive dos processos no campo do trabalho e do emprego, para que essas pessoas possam também andar juntas. Mas pensa só, a gente reconstruir a educação já é reconstruir também o emprego das pessoas, porque é reconstruir a vida dos professores. É reconstruir a saúde, é revitalizar a saúde mental dos professores, que são humilhados por baixos salários, pela falta de condições para que a educação cresça e apareça. E assim a gente vai fazer com todos os setores, mas num processo colaborativo, porque a gente não acredita, eu não acredito pelo menos numa política no sentido do assistencialismo. Acho que isso é uma vulgaridade. O que a gente tem que fazer? A gente precisa ter solidariedade para com as pessoas e fazer a máquina do Estado funcionar para a população. Mais para a população e menos para dívida externa e menos para o pagamento da dívida pública, em que pese que a gente vai ter que equilibrar essa questão das finanças. A gente vai ter também que lutar para que se pague a dívida que se tem para com o Rio de Janeiro. A gente vai ter que revisar a questão fiscal no Rio de Janeiro. Eu acho que a gente pode confiar numa outra política e numa outra forma de administrar que que conjugue a economia alternativa com uma economia mais tradicional, no sentido de uma economia democrática. Então, eu acho muito bacana se a gente pensar em geração de emprego, já é um bom começo. Para gerar emprego, o Estado, ao meu ver, tem que investir. E tem que chamar também os empresários para fazerem uma autocrítica. Porque a gente tem que combater um tipo de capitalismo nesse momento, e essa para mim é uma passagem a um outro lugar, esse tipo de capitalismo rentista, que não é o capitalismo produtivo. Então, eu nem acho o capitalismo produtivo, evidentemente, a melhor coisa do mundo. Mas a gente saiu de um ruim e fomos para um pior. Então, recuperar uma política de investimentos que vise a desenvolver as potencialidades do Estado. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente tem que falar em potencialidade. O que a gente pode, né? Mas existe também esse território do bem-estar da população e da produção de uma outra sociedade que não vai acontecer, de uma outra sociedade com futuro, com prosperidade, que não vai acontecer se a gente não trabalhar essa esfera ético-política, que é também simbólica, é também concreta, que é a esfera da educação. Então eu tenho muita vontade de pensar com as pessoas e de agir com as pessoas na direção de um Estado que possa se orgulhar da sua educação, não apenas para os jovens e os adultos, mas também para os professores e também para as famílias.